Olá, meus amigos, minhas amigas, que a paz de Jesus esteja conosco. Estamos de volta aqui para a sequência do nosso estudo da série Depois da Morte, de Leon Denis. E estamos nos aproximando do fim da série. Hoje chegamos ao penúltimo episódio, em que, como havíamos comentado em estudos anteriores, nós vamos abordar o último capítulo numerado da obra, que trata da lei moral, e também um capítulo subsequente, esse não numerado, em que Leon Denis vai nos trazer um resumo dessas leis morais que foram então estudadas ao longo dessa quinta parte da obra, que versa sobre o caminho reto, ou esse aspecto moral da doutrina espírita, das suas consequências morais. Então nós vamos abordar esses dois capítulos e aí ficamos com mais um episódio ainda para a conclusão da obra e assim também da série. Dessa série que esperamos tenha sido para vocês também aquilo que foi para nós. Uma jornada de profundo aprendizado, de uma imersão em ideias, em reflexões sublimes e inspiradoras para a nossa trajetória espiritual. Então, depois de termos tratado das questões sociais em 2 episódios, nós dividimos aí o estudo do capítulo anterior, 55, em 2 episódios, tal a complexidade do tema. Nós vamos agora para um capítulo bem curtinho, talvez o mais curto aqui dessa quinta parte, em que Leon Denis vai nos apresentar o fecho luminoso de tudo o que estudamos até aqui, no que diz respeito a essas leis morais, essas leis que regem o nosso destino enquanto espíritos que somos. No capítulo 56, então, ele nos traz o título A Lei Moral. E é importante notarmos aqui que a lei moral será justamente dentro da lei natural, da lei divina, aquele conjunto de leis, ou se quisermos, poderemos sintetizar numa lei somente, lei de justiça, amor e caridade. Nos recordamos, por exemplo, do Livro dos Espíritos, a questão 648, quando Kardec fala dessa divisão das leis morais, e ele propõe a divisão didática em 10 partes. Os espíritos falam, olha, tranquilo, essa divisão depende mais de vocês do que de nós. Aquilo que for mais propício para o vosso entendimento. Mas vocês poderiam resumir essas leis morais, ou esse aspecto moral da lei natural, que é a lei divina, numa só lei, que é a última aí que você está propondo, Kardec, que seria a lei de justiça, de amor e caridade. Então, Leon Denis coloca aqui no singular a lei moral. Lá no Livro dos Espíritos nós vamos ver as leis morais, mas é só uma questão didática de apresentação. Porque se as dividirmos em mais de uma, veremos que elas estão integralmente conectadas, intrinsecamente associadas, de modo que poderíamos também fundi-las em uma só. E aliás é essa, inclusive, a própria proposta dessa quinta parte da obra que temos estudado, quando ele coloca ali o título O Caminho Reto. Então, o que ele quer dizer com esse caminho reto? Nós aprendemos que as leis divinas traçam para a criatura, especialmente as leis morais, traçam esse roteiro mais seguro, mais otimizado, um roteiro ótimo de progresso e evolução, ou seja, no sentido de que é aquele mais efetivo, aquele que gera um progresso mais rápido àqueles que escolhem seguir por esse caminho. Então, entre um ponto e outro, nós temos inúmeros caminhos possíveis, mas existe o caminho reto, que é aquele mais rápido, aquele mais curto, e é, dentro da dinâmica da evolução, justamente aquele caminho proposto pela lei divina. Então, João Batista já nos trazia essa ideia quando da sua fala lá aos tempos de Jesus. Olha, endireitai os caminhos do Senhor, tornai retas as suas sendas. A ideia aí de retidão, de endireitar os caminhos é justamente essa, de buscarmos esse caminho reto, esse caminho conforme a lei divina, especialmente esse aspecto moral da lei divina, porque dentro da lei divina nós vamos encontrar também aquelas leis que regem a matéria, que dizem respeito ao funcionamento da matéria. Então a lei de gravitação, as forças que regem ali o átomo, as forças internas, nucleares, que nós vamos encontrar também,
as forças eletromagnéticas, entre outras, que regem o funcionamento da matéria. E temos aquelas que regem o destino do espírito, que regem a consciência do ser, que aí seriam propriamente as leis morais. Se pegarmos as leis físicas e as leis morais, então teremos a lei divina ou a lei natural, que é essa proposta, essa ideia aí também do caminho reto. Inclusive, é essa a primeira questão da terceira parte do Livro dos Espíritos. Como sabemos, o Livro dos Espíritos é dividido em partes, a terceira delas versa sobre as leis morais. E a questão 614, que inicia essa parte, diz então, Kardec pergunta, o que se deve entender por lei natural? Ao que os Espíritos responderão, a lei natural é a lei de Deus. Então aqui ela está no singular. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que ele deve fazer e o que ele deve deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então a ideia da lei como um caminho. Se eu me afasto desse caminho, então a infelicidade. Então as dores. Não que todas as dores e sofrimentos sejam oriundos propriamente de um afastamento da lei. Porque existem também as dores estímulos ou as dores evolução, como André Luiz e Emmanuel vão nos apresentar. Mas, em geral, nossos sofrimentos e dores são decorrentes de um desvio desse caminho reto proposto pela lei divina. Aliás, essa é a ideia original da palavra pecado, que vem lá do hebraico, hatá, que significa simplesmente um desvio do alvo. Então, eu tenho um alvo, o caminho reto, a lei divina. Em me desviando desse alvo, eu tenho o pecado. E aí as consequências associadas a esse desvio, que visam justamente me reaproximar desse caminho, me colocar de volta nessa direção mais adequada. Então a gente poderia entender aqui a lei natural da qual os Espíritos falam como sendo a somatória da lei moral ou das leis morais, mais as leis físicas. Então aquelas que dizem respeito à matéria e aquelas que dizem respeito ao ser espiritual, ao mundo espiritual, seriam aí essas leis morais. Lembrando que moral vem de um conceito, de um termo latino, que é o correspondente ao termo grego ethos, mores, no latim, significa costumes, hábitos. Então, são leis que versam sobre a conduta do ser e que, por isso mesmo, vão estabelecendo consequências felizes ou infelizes, a depender da conduta que se tem, justamente num propósito educativo visando a evolução dos seres. Então essa é a ideia de lei moral. E aí o Leon Denis inicia aqui o seu texto dizendo, olha, nas páginas precedentes, todos os capítulos que nós estudamos dessa quinta parte, o caminho reto, expusemos tudo o que colhemos do ensino dos Espíritos relativamente à lei moral. Então a gente estudou o amor, a gente estudou os vícios, as virtudes como um todo, enfim, foram muitos e muitos temas, as questões sociais, que seriam uma aplicação mais prática dessas leis morais, o estudo, a prece, uma série de elementos assim tão fundamentais para a nossa trajetória, e ele diz que ele expôs ali, resumiu o que os Espíritos nos ensinaram. É nessa revelação que reside a verdadeira grandeza do Espiritismo. Os fenômenos espíritas são um prólogo da lei moral. Então olha que fantástico isso aqui, gente. A verdadeira grandeza do Espiritismo está nas consequências que ele gera, na transformação moral que ele propicia, que ele estimula, que ele aciona. Está numa compreensão mais madura, numa conduta mais harmonizada ante as leis divinas. Essa a meta, esse o coroamento do Espiritismo. Nós recordamos aqui daquela mensagem que está lá em Obras Póstumas, quando Kardec trabalhava em O Evangelho segundo o Espiritismo, inicialmente chamado de Imitação do Evangelho. Ele estava lá no seu retiro, em San Andrés, e vai recebendo algumas orientações acerca daquela obra, sobre a qual ele não tinha falado com ninguém. Só ele sabia daquela obra, mas de Paris, um médium enviava mensagens
por meio da Amélie, né, que direcionava a Kardec, mensagens psicográficas com orientações dos espíritos a respeito daquela obra. Tudo indica se tratar ali do espírito de Erasto. E em falando a respeito, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diria que, com essa obra, o Espiritismo vai alcançando a sua cúpula. A doutrina espírita ia se libertando dos andaimes e já alcançando a sua cúpula. Então, essa ideia de que, vendo o Espiritismo como um edifício, em O Livro dos Espíritos, ou antes mesmo, nos fenômenos, na observação dos fenômenos, nós teríamos ali uma certa base que gerou, que propiciou o Livro dos Espíritos enquanto fundação básica desse edifício espírita. Depois nós temos os dobramentos desse aspecto mais científico, filosófico da doutrina espírita nas outras obras que viriam, Céu e Inferno, a Gênese, Livro dos Médiuns e tal, formando, digamos assim, os pilares, as paredes dessa construção, a própria revista espírita. E aí a culminância como sendo o aspecto moral, justamente aquele que enseja, que estimula aos seres humanos e às coletividades o amadurecimento da sua compreensão espiritual, a renovação da conduta, a sua transformação moral como consequência mais essencial ou como objetivo principal da doutrina espírita. Então, eu acho muito interessante essa metáfora, essa analogia que Erasto traz ali para o Evangelho segundo o Espiritismo, que representa o conteúdo ou as consequências morais do Espiritismo, resgatando a própria moral cristã, a própria mensagem do Cristo. Ele diz, olha, agora nós estamos chegando à cúpula, ao coroamento daquilo que é o objetivo mesmo da doutrina espírita. Então, aí está a verdadeira grandeza do Espiritismo. O seu aspecto consolador, mas também libertador das consciências, porque nos colocando de volta nesse rumo do caminho reto, nos reconectando às lições de Jesus, agora devidamente compreendidas, para que sejam então aplicadas. Explicadas as orientações do Mestre pelos Espíritos, desenvolvidas em suas consequências, em seus desdobramentos, para que então não venhamos a alegar, pretextar ignorância. Ah, mas não sabíamos, não havíamos entendido as lições de Jesus. Era tudo muito simbólico, as metáforas e tal. Pois bem, o objetivo essencial do Espiritismo é tornar isso acessível a todos nós. Claro, para que não existam dúvidas. Como está dito também em O Livro dos Espíritos. Se a gente vai lá à questão de número 627, se não me falha a memória, Kardec vai perguntar aos espíritos, olha, mas se Jesus já nos ensinou as leis de Deus, ou essa lei moral, qual a utilidade então do ensino dos espíritos? Terão algo mais a nos ensinar? Então os espíritos responderão, olha, Jesus empregava muitas vezes na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Agora faz-se mister que a verdade, que a compreensão dessas lições esteja acessível a todos, a fim de que ninguém preteste ignorância ou mesmo a fim de que ninguém possa interpretar a seu bel prazer, conforme as conveniências, as palavras de Jesus. Por isso dizem eles, os Espíritos, a nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos, desmascarando as hipocrisias, especialmente no que concerne às lições do Evangelho. Então é isso que eles vão definir como sendo sua principal tarefa junto de nós. Relembrar aquilo que Jesus nos disse, explicar e desenvolver para que tenhamos mais meios de colocar em prática, cumprindo justamente a função do Consolador. Aquilo que Jesus havia previsto acerca do Consolador e que Kardec também vai retomar no capítulo 1 do livro A Gênese, por exemplo, quando trata ali dos caracteres, do caráter da revelação espírita. Ali ele faz de maneira mais profunda ainda, já havia feito no Evangelho segundo o Espiritismo, mas vai retomar em A Gênese essa vinculação do Espiritismo com o Consolador prometido, que então relembraria tudo o que Jesus nos disse e desenvolveria, explicaria
as suas lições para que estivessem mais ao nosso alcance em termos de prática e aplicação. Então aí está a verdadeira grandeza do Espiritismo, a culminância moral, o objetivo da transformação moral dos indivíduos e, por consequência, das sociedades. Os fenômenos espíritas são simplesmente um prólogo, uma introdução à lei moral, que é o que Kardec vai descrever também no livro Obras Póstumas, quando ele trata ali da sua primeira iniciação com os fenômenos, seus primeiros contatos com esses fenômenos, quando ele começa a frequentar ali as reuniões na casa da senhorita Plano-Maison e analisar aquilo, junto a alguns amigos. Embora para muitos aqueles fenômenos fossem simplesmente um motivo de curiosidade, de interesse superficial, Kardec chegaria a dizer, olha, eu via por trás daqueles fenômenos aparentemente banais a chave das mais altas questões da humanidade. O que ele mesmo vinha buscando há muito e que muitos filósofos, pensadores haviam buscado, a resposta às questões mais fundamentais da história da humanidade, porquê da vida, a natureza do ser, de onde viemos, para onde vamos, qual o propósito de tudo isso, o porquê da dor, enfim. Por detrás daqueles singelos fenômenos, mesas girantes, ele entrevia, e aí a gente nota melhor a grandeza dessa mente, desse espírito, por conseguir ver assim tão mais além. Outros se detinham na simples superficialidade, ficavam aqui presos ao prólogo, a essa porta de entrada apenas, não conseguiam ir mais fundo. Kardec, no entanto, entrevia ali toda a profundidade do que estava por trás daqueles fenômenos e das consequências que estavam se desenhando. Olha, se de fato são seres inteligentes, se de fato a vida prossegue nesses termos, se o que eles estão nos atestando aqui de fato é assim, isso é toda uma revolução jamais antes vista na história da humanidade. Um paradigma inteiramente novo que está sendo construído. E de fato é. De fato é o que nós estamos vivendo desde o advento aí do Espiritismo. Isso nos faz lembrar até uma pequena mensagem do Espírito São Luís, que está lá no livro dos Médiuns, no capítulo 31, aquele capítulo das dissertações espíritas. Lá no número 18, nós temos uma breve mensagem de São Luís, em que ele traz essa mesma ideia que, olha, os fenômenos espíritas foram importantes inicialmente para despertar, para chamar a atenção, mas eles são simplesmente o prólogo, a introdução da doutrina espírita. Não podemos nos deter apenas neles, numa busca só por curiosidades ou numa superficialidade. É preciso ir além, é preciso alcançar o aspecto filosófico, o corpo doutrinário que surge a partir dessa observação dos fenômenos e principalmente as consequências morais a partir dessa nova compreensão filosófica. Então ele vai dizer aqui, fazendo um paralelo com o que Denis trouxe, um prólogo, uma introdução da lei moral, aqui o São Luís vai dizer que é o vestíbulo, os fenômenos eles são o vestíbulo da ciência espírita, da filosofia espírita, ou da moral que o espiritismo traz. O vestíbulo é a antecâmara, a antessala. Você tem um prédio, um edifício, você tem ali aquela sala de entrada. Muitos ficam só nessa sala. Não passam da antecâmara, sem conhecerem toda a grandeza do prédio, do edifício espírita, as outras salas, as bibliotecas imensas que existem lá dentro. O indivíduo fica ali, na antessala, simplesmente dos fenômenos. Porque o São Luís vai dizer assim, zombaram das mesas girantes, nunca zombarão da filosofia, da sabedoria e da caridade que brilham nas comunicações sérias. Aliás, muitas das coisas mais importantes das ciências, das descobertas, dos inventos mais importantes que foram efetuados pela humanidade começaram com coisas banais. Observância de fenômenos ali aparentemente insignificantes, nos quais a imensa maioria das pessoas não via nada demais. A partir daquilo, grandes mentes inspiradas, esforçadas também, conseguiram
encontrar ali o fio da meada, digamos assim, e chegarem a grandes descobertas, a grandes avanços. Também o Espiritismo surge com as aparentemente banais mesas girantes. Algo tido por certos indivíduos, né, aos tempos de Kardec e mesmo depois, como assim, coisa de supersticiosos, coisa de iludidos, de tolos. Imagina só se eu vou dar meu tempo a isso. O próprio Kardec inicialmente ficou um pouco reticente quando ouvia falar dos fenômenos, mas quando então um amigo que era mais sério lhe falou a respeito, Kardec deu uma chance. Falou, vamos analisar então, vamos observar. E aí viu que daquelas coisas aparentemente assim pueris, um simples passatempo para tantos, por detrás daquilo existia algo absolutamente grandioso para a história da humanidade. Então zombaram das mesas girantes, mas não zombarão daquilo que veio na sequência, a filosofia espírita, a sabedoria que decorre dessa filosofia, a caridade, o amor, as lições de Jesus devidamente explicadas e compreendidas que vieram a partir daquele movimento inicial dos fenômenos. Então, as mesas girantes, ou os outros fenômenos, né, as batidas, os chamados raps, entre outras coisas, foram o vestíbulo da ciência. Vestíbulo aqui nesse sentido de antessala, antecâmara. Todo aquele que entra tem que deixar seus prejuízos, como deixa a capa. Então, se eu entro nessa antessala, mas não removo a minha capa de preconceito, de ideias preconcebidas, como foi o caso de tantos pesquisadores aos tempos de Kardec e depois, eu não consigo ir mais fundo, alcançar os demais cômodos. Eu acho que o Espiritismo é só aquela antessala, diminuta, reduzida. Eu não consigo ver os salões tão amplos que nos esperam além, se soubermos deixar ali a capa, os prejuízos, os preconceitos, o orgulho, a presunção. Se tivermos humildade para estudar, para ir além dos fenômenos, veremos como que da antessala seremos levados a salões e mais salões, a bibliotecas e mais bibliotecas de conhecimento e sabedoria. Então jamais terei por demasiado concitar-vos, prossegue São Luís, a que façais do vosso um centro sério, que alhures se façam demonstrações físicas, que alhures se observe, que alhures se ouça. Entre vós compreenda-se e ame-se. Não que São Luís esteja diminuindo aqui a importância que os fenômenos tiveram, que seguem tendo. São um instrumento de estudo, de análise. Agora, não podemos nos deter nisso, fazer do Espiritismo só uma busca por isso. É preciso avancemos além. É preciso busquemos, como ele diz aqui, compreender e amar. Ou, como diria o Espírito de Verdade, instruí-vos e amai-vos, porque essa é a grandeza do Espiritismo. A nova compreensão filosófica, os novos horizontes para a vida que ele nos traz e, principalmente, a renovação interior que ele estimula e proporciona. Que supondes sois aos olhos do Espírito, que supondes sois aos olhos dos espíritos superiores quando fazeis que uma mesa gire ou se levante? Simples colegiais. Passa o sábio o tempo a repetir o ABC da ciência? Entretanto, ao ver-vos buscar as comunicações sérias, eles os consideram como homens sérios à procura da verdade. Então a gente precisa ir além dos simples fenômenos, que terão a sua importância louvável, foram o ponto inicial da elaboração da doutrina espírita, mas a gente não pode esquecer que a finalidade maior do espiritismo é a renovação moral dos seres, dos espíritos. Por isso, nisso está a verdadeira grandeza do espiritismo, o coroamento do espiritismo, como Denis está nos dizendo aqui. Embora muito imperfeitamente, comparemos-los à casca revestindo o fruto, ou seja, os fenômenos são a casca que reveste o fruto. Se eu não souber ir além da casca, eu não alcanço o sumo do fruto, onde está de fato o que mais nutre, o que nos nutre realmente. Então comparemos à casca revestindo o fruto. Inseparáveis em sua gestação, têm, entretanto, um valor muito diferente. Os fenômenos, a casca, muitos se detêm apenas na casca. Da banana, por exemplo, pegam só a casca e desprezam o fruto. São aqueles que na doutrina espírita só veem os fenômenos, só buscam
às vezes por curiosidade ou por interesses mais imediatistas, o fenômeno, sem se alçarem aos planos mais elevados da filosofia, do pensamento ampliado que o Espiritismo nos proporciona e da moral, o sentimento que se renova. E aí ele diz: o estudo científico deve conduzir ao estudo filosófico, que é coroado pelo conhecimento dessa moral, na qual se completam, se esclarecem e fundem todos os sistemas moralistas do passado, a fim de constituírem a moral única, superior, universal, fonte de toda a sabedoria e de toda a virtude. Então aqui nós temos a definição de Leon Denis da própria estrutura da obra. Ele trouxe primeiro uma introdução em que ele passa lá por essas doutrinas do passado, a doutrina secreta, ou seja, por esses elementos que estão presentes no Espiritismo, mas que outrora estavam dispersos em diferentes doutrinas. E que no Espiritismo estarão ali concatenados, né? Como que um feixe que reuniu todos esses elementos outrora dispersos em muitas tradições, misturados também esses elementos com superstições, com acréscimos humanos. O Espiritismo vai ali e, com a sua lógica, com essa proposta racional, vai pegar o que realmente é divino, o que realmente é revelação superior, deixar de lado aquilo que era elemento humano, acréscimo de superstição, e fazer uma doutrina, então, coesa, lógica, lúcida. Como Kardec tantas vezes falaria: olha, o Espiritismo é de todos os tempos. Os seus elementos estavam dispersos ali nas mais variadas culturas, tradições, tempos. A questão é que agora, com o auxílio dos Espíritos, a gente consegue discernir o que era divino, o que era humano, e colocar isso reunido de maneira agora coesa, lógica, bem fundamentada. E aí, o estudo científico, o estudo filosófico que Leon Denis foi trabalhando nos capítulos, ou melhor, nas partes anteriores, deve então desaguar na transformação moral do indivíduo. Por isso ele diz: o estudo científico deve conduzir ao estudo filosófico, que é coroado pelo conhecimento moral, que induz, que estimula a renovação moral dos indivíduos. É a sequência lógica do Espiritismo, inclusive da sua própria elaboração. Primeiro os fenômenos que foram observados, seguido, na sequência, tivemos a composição do corpo doutrinário filosófico do Espiritismo, iniciando ali em O Livro dos Espíritos, e finalmente chegamos então às consequências morais da doutrina espírita. Assim, Kardec vai definir o Espiritismo, por exemplo, no livro que é o Espiritismo. É uma ciência de observação que traz em si também um caráter filosófico com consequências morais. É ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica com consequências morais. Nessa ordem, o estudo científico levando ao filosófico, coroando-se ou culminando no aspecto moral. E aí uma moral universal, porque diz respeito justamente à lei divina, e o que é da lei divina é universal, vale tanto aqui na Terra como em qualquer rincão do universo. Então o Espiritismo vai mostrar como que essa doutrina esteve aí presente em seus fundamentos nas mais variadas tradições espirituais. Existem elementos acessórios, existem elementos humanos que foram adicionados, aspectos de culto exterior, sim, mas se a gente vai à essência, nós vamos encontrar ali elementos universais. O amor, a humildade, o perdão, a indulgência, a disciplina, entre outros tantos elementos que compõem aí a própria lei divina, a lei moral em seu caráter universal. É disso que o Espiritismo vai tratar. Então, quando os Espíritos dizem a Kardec, lá na questão 798, 799, 800 de O Livro dos Espíritos, que a doutrina espírita se tornaria crença universal, não é no sentido de que todos, no rótulo, se dirão espíritas, mas serão espíritas no sentido de que compreenderão as leis morais e espirituais das quais trata o Espiritismo, que são leis divinas. Assim como a gravidade, assim como o eletromagnetismo não são hoje contestados, assim também um dia não serão contestados a mediunidade, né? As consequências morais dos nossos atos na vida de além-túmulo, a reencarnação, entre outros aspectos dessas leis morais, que regem a vida do espírito.
serão aceitos como parte do patrimônio comum de compreensão da humanidade. É isso que os Espíritos querem dizer a Kardec lá em O Livro dos Espíritos. E é o que Denis está dizendo aqui também. Constituída em uma moral única, superior, universal. Porque ela não é do Espiritismo, ela é da lei divina. O Espiritismo estuda ela, apresenta ela, mas ela não é propriamente do Espiritismo. Tampouco o que Jesus trouxe no Evangelho não é dele propriamente, é da lei divina. O Evangelho é de Deus. Jesus foi a expressão máxima da vivência dessas leis no mundo. O seu Evangelho reflete isso. E aí ele prossegue no parágrafo seguinte: a posse, a compreensão da lei moral é o que há de mais necessário e de mais precioso para a alma. Permite medir os nossos recursos internos, ou seja, permite ao espírito conhecer as suas imensas potencialidades, muitas vezes, antes disso, desconhecidas, ignoradas. Regular o seu exercício, dispô-los para o nosso bem. Então, despertar essas forças, essas potências e colocá-las a serviço do nosso progresso, bem como da humanidade. As nossas paixões são forças perigosas quando lhes estamos escravizados, úteis e benfeitoras quando sabemos dirigi-las. Subjugá-las é ser grande, deixar-se dominar por elas é ser pequeno e miserável. Então, conhecer essas forças naturais que estão aqui em nós, mas aprender a governá-las para que estejam de fato a serviço do nosso progresso, a serviço do bem da humanidade. É essa, inclusive, a definição que os Espíritos vão trazer acerca das paixões. Lá também no Livro dos Espíritos, questões 907, 908, Kardec, estudando ali juntamente com os benfeitores do mais alto, ele vai nos dizer que as paixões não são o mal em si mesmas, a essência, aquilo que dá origem às paixões. Foram colocadas no homem para o bem, esses princípios foram colocados no ser humano para o bem. O problema está no excesso a que muitas vezes nos entregamos, deixando que elas nos conduzam, o desejo nos conduza. Agora, a partir do momento que pela vontade, pela consciência, o ser toma conhecimento dessas forças e passa a governá-las, diz lá Kardec no comentário, a questão 908, que essas forças decuplicam a capacidade do ser. Porque são forças da natureza, no caso da natureza íntima do ser. Assim como as forças da natureza, quando domadas pelo ser humano, são extremamente úteis, vejamos o fogo, a água, fora de controle são destruidores, esses elementos. Sob controle são essenciais. A água gera energia, o fogo alimenta a indústria e outras tantas coisas, né? Nossos meios de locomoção e tal. Então são forças que, governadas, impulsionam o progresso. Também a força das paixões. Se ali na sua origem, nos seus princípios mais fundamentais, nós soubermos governar isso e não sermos governados, os espíritos usam inclusive o símbolo ali, uma imagem, né, do corcel. As paixões são como um corcel. Se o cavaleiro governa o corcel, é muito útil, ele se locomove muito mais rapidamente. O progresso se dá muito mais rapidamente. Agora, se o corcel domina, as chances de um acidente, de cairmos aí num abismo, numa pirambeira, são grandes. Assim, a nossa relação com as nossas paixões. Lembrando até uma figura, uma imagem de que Platão havia se servido lá, a carruagem, né, os cavalos, o cavaleiro e tudo mais. Uma imagem similar a que os espíritos vão trazer ali para nós. Então, ser grande é justamente governar-se, dominar-se, conhecer esses imensos potenciais, fazê-los desabrochar e colocá-los a serviço do nosso progresso e do progresso da humanidade. E aí ele arremata esse capítulo com a sua belíssima retórica, aqueles trechos em que ele dá vazão à beleza poética, à sua inspiração, ao seu lirismo, e dirigindo-se diretamente ao seu leitor, ele nos convida a subir aos planos mais belos da inspiração, da compreensão que o Espiritismo nos descortina. Ele diz assim: leitor, se queres libertar-te dos males terrestres, escapar às reencarnações dolorosas, grava em ti essa lei moral e pratica. Eis o caminho reto.
Não é necessário passarmos assim por tantas curvas. Não é necessário criarmos assim tantas expiações e tantos sofrimentos. Se gravarmos em nós essa lei seguindo a própria consciência que nos apresenta, se gravarmos em nós essa lei, estaremos buscando esse caminho ótimo, esse caminho reto. Faze que a grande voz do dever abafe os murmúrios das tuas paixões. Dá o que for indispensável ao homem material, ser efêmero que se esvairá na morte. Cultiva com cuidado o ser espiritual, que viverá para sempre. Ou seja, nas palavras de Jesus, a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Saibamos aproveitar os recursos da matéria sem a eles nos prendermos excessivamente. Não desprezemos a oportunidade da encarnação, mas não nos esqueçamos de que somos espíritos. E é isso, sobretudo, que precisamos cultivar com mais esmero. O ser espiritual que somos, o nosso destino para além desta existência, para além do sepulcro. Desprende-te das coisas perecíveis. Honras, riquezas, prazeres mundanos, tudo isso é fumo. É fumaça. É simples ilusão. O bem, o belo, o verdadeiro, somente é que são eternos. Estão aqui esses três elementos, essa tríplice que tantas vezes aparecerá na obra de Denis. O bem, o belo e o verdadeiro. Aquilo que de mais essencial temos por buscar. Conserva a tua alma sem máculas, tua consciência sem remorsos. Todo pensamento, todo ato mau atrai as impurezas mundanas. Todo impulso, todo esforço para o bem centuplica as tuas forças e far-te-á comunicar com as potências superiores. Desenvolve em ti a vida espiritual, que te fará entrar em relação com o mundo invisível e com a natureza inteira. Consiste nisso a fonte do verdadeiro poder e, ao mesmo tempo, a dos gozos e das sensações delicadas, que irão aumentando à medida que as sensações da vida exterior se enfraquecerem com a idade e com o desprendimento das coisas terrestres. Mais uma vez, nas palavras de Jesus, ajunta tesouros no céu, onde a traça, os ladrões não podem alcançar. Essas as sensações mais perenes, mais profundas, mais valiosas para o ser, em oposição àquelas da matéria que se trazem uma satisfação ali imediata, são tão efêmeras e tão superficiais. Nas horas de recolhimento, escuta a harmonia que se eleva das profundezas do teu ser, como eco dos mundos sonhados, entrevistos, e que fala de grandes lutas morais e de nobres ações. Então, nosso anseio de nos engrandecermos, buscando a fonte e o objetivo supremo da criação, o Criador, o alfa e o ômega do universo da vida. Então, note, escute esses ecos íntimos. Abafe o ruído, o vozerio das paixões, das ilusões, e então ouvirás essa voz que fala dentro de você avançar, progredir, libertar-se em direção a Deus. Nessas sensações íntimas, nessas inspirações desconhecidas dos sensuais, ou seja, daqueles que vivem só para as sensações exteriores, e dos maus, reconhece o prelúdio da vida livre, dos espaços, e um prelibar das felicidades reservadas ao espírito justo, bom e valoroso. Ou seja, desde este mundo, nesse mergulho íntimo, no fruir dessas sensações mais nobres e puras dentro de nós, as que nascem do dever cumprido, da vivência do amor, nós poderemos experienciar o céu, o prelúdio da vida livre de depois no mundo espiritual, o prelibar das felicidades que nos esperam, se soubermos amar, servir, nos engrandecer e nos libertar pela sabedoria e pela virtude que o Espiritismo nos apresenta, relembrando o caminho aberto por Jesus. Eis a maneira sublime, poética. Quisemos ler integralmente aqui esses dois últimos parágrafos, porque são uma espécie de hino e de prece com que Denis
enfecha aqui a sua obra, encerra esses capítulos numerados, induzindo-nos, convidando-nos a seguir por esse caminho reto, por gravar em nós essa lei moral, para que então possamos encontrar cada vez mais felicidade, desde esse mundo e especialmente depois, no desenvolvimento das nossas faculdades e no alcance de novos e mais sublimes patamares para a nossa compreensão e para a nossa sensibilidade nos caminhos da vida. No capítulo seguinte temos então um resumo, no qual em 9 leis ele vai resumir aqui para nós o que tratou ao longo desse capítulo, ou o que a doutrina espírita traz em termos de leis morais. Lembrando que lá no Livro dos Espíritos temos 10 leis morais, aqui Leon Denis vai resumir em 9 partes aquilo que nos foi transmitido pelos Espíritos. Ele começa dizendo o seguinte, olha, na verdade ele não resume só as leis morais aqui, ele resume toda a filosofia dos Espíritos, então seria como que um resumo de tudo que foi trabalhado mesmo, os pontos capitais da doutrina espírita, claro, também dentro disso os aspectos morais. Ponto 1. Uma inteligência divina rege os mundos. Questão 1 de O Livro dos Espíritos. Deus, enquanto inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A partir disso, desse eixo universal, se desdobra toda a doutrina espírita. Não por acaso Kardec coloca essa como sendo a questão primeira do Livro dos Espíritos. Como a nos dizer implicitamente que de Deus, dessa base, desse fundamento, se parte para todo o restante. Se constrói sobre a compreensão de Deus todo o demais. Por isso também no livro A Gênese, lá no capítulo 2, nós temos ali um trecho muito importante quando Kardec trata dos atributos de Deus. E ele diz, olha, esse é o eixo universal de que nós nos servimos na elaboração da doutrina espírita. Na análise de qualquer ideia, de qualquer teoria, nós sempre recorremos a esses atributos. Conforme o que já podemos apreender de Deus, não o alcançamos por inteiro, mas já conseguimos alcançar alguma coisa a respeito dele, isso é um critério, um crivo para que analisemos qualquer ideia. Porque se alguma ideia, alguma doutrina, alguma proposta está em desacordo com esses atributos e as consequências desses atributos, então essa doutrina, essa ideia não pode estar com a verdade. É preciso analisar melhor, é preciso olhar por outros ângulos. Então esse é o eixo universal. E essa a certeza mais consoladora que é dado ter para qualquer criatura. Nós não estamos neste mundo ao sabor do acaso, ao léu. Há uma inteligência suprema, portanto infinitamente sábia, mas não somente isso, também infinitamente amorosa, regendo os destinos de todos nós. Quanto isso nos proporciona, meus amigos, de consolo, sabermos que o nosso destino é acompanhado, que somos velados, que somos amparados, que mesmo que fôssemos abandonados por todos no mundo, pelos que nos são mais caros, mesmo que estivéssemos ali absolutamente a sós, nas consequências, por exemplo, infelizes de desatinos de nossa parte, ainda contaríamos com Deus, cujo amor é incondicional. Então, se a doutrina espírita vai trazer uma ênfase maior nesse aspecto da inteligência divina, da sabedoria de Deus, lembremos-nos que no Evangelho Jesus deu uma ênfase no que concerne a Deus ao aspecto paternal, amoroso, portanto, do Criador, para que, sim, pudéssemos ver nele essa inteligência sublime, essas leis perfeitas que ele criou, mas também nos recordar sempre que ele é Pai. Acima de tudo, antes de tudo, ele é nosso Pai. Nos ama com as ternuras de um pai elevadas ao infinito, as ternuras também de uma mãe. E isso é eminentemente consolador para qualquer ser nos caminhos da vida. 2. Assim como o homem, sob o seu invólucro material,
continuamente renovado, conserva a sua identidade espiritual, esse eu indestrutível, essa consciência que se reconhece e se possui, é assim também o universo, sob as suas aparências mutáveis, se possui e se reflete numa unidade central que é o seu eu. E aí o eu do universo, digamos, essa alma do universo, é Deus. Lei viva, unidade suprema, onde confinam e se harmonizam todas as relações. Foco imenso de luz e de perfeição, de onde irradiam e se expandem por todas as humanidades a justiça, a sabedoria, o amor. Então Deus como esse ser que, embora imanente na criação, ou seja, presente em toda a criação, é até transcendente à própria criação. Então essa analogia que foi aqui trazida, vamos encontrar também no livro A Gênese. Um espírito traz uma analogia similar. Olha, assim como o espírito no corpo, Deus no universo. Então o espírito ele governa, está presente por meio do perispírito aí em todo o corpo. Ele é como que Deus no universo do corpo. Assim, Deus no universo inteiro, na criação. Ele, ao mesmo tempo, imanente, está ali presente por meio do fluido cósmico universal em toda a criação, mas também transcendente, é anterior a essa própria criação. E é uma espécie de alma da criação. Ele dá alma, ele dá vida a toda a criação. Ele havia dito isso, inclusive, né, no item 1 ainda, quando fala dessa inteligência divina, ele fala, olha, nela identifica-se a lei imanente, que está em toda a criação, eterna, reguladora, a qual seres e coisas estão submetidos. Então, leis divinas que são eternas e imutáveis, como o próprio Criador. Está lá logo no início da parte das leis morais em O Livro dos Espíritos, né? Se não me engano, ali questão 615. Ponto 3. No universo, tudo evolve e tende para um estado superior. Tudo se transforma e se aperfeiçoa. Do seio dos abismos, a vida se eleva, a princípio confusa, indecisa, passando por diferentes formas, né? Animando formas inumeráveis, até desabrochar no ser humano, onde adquire consciência, razão, vontade, constitui a alma ou espírito, e aí segue ainda a sua jornada nos planos superiores à humanidade, na angelitude, na condição de espíritos superiores ou espíritos puros. Eis a lei de evolução aqui para nós traçada, a lei de progresso, uma das mais fundamentais do Espiritismo, e que estava lá sintetizada naquelas bonitas palavras do Gênesis bíblico, primeiro livro das Escrituras, quando naquela metáfora acerca da criação está dito, e disse Deus, haja luz, e a luz se fez. Esse o mote, o imperativo essencial da criação. Tudo que nasce, tudo que vem do Criador está destinado à luz, isto é, ao aperfeiçoamento. Ele é ao mesmo tempo o alfa, origem, mas o ômega da criação. Dele viemos e a ele, enquanto perfeição absoluta, estamos destinados, embora nunca venhamos a ser absolutamente perfeitos. Dentro da perfeição relativa, o ser de perfeitos é o imperativo da criação, como também Jesus nos ensinou. Ponto 4. A alma é imortal. Coroamento e síntese das potências inferiores da natureza, ela contém em germe todas as faculdades superiores. Está destinada a desenvolvê-las pelos seus trabalhos, pelos seus esforços, encarnando em mundos materiais, né, por meio da reencarnação, e assim sucessivamente. No parágrafo seguinte, ele ainda fala, olha, essa alma, o ser encarnado, constitui ou tem dois invólucros, um temporário, mais exterior, que é o corpo terrestre, e o outro intermediário, fazendo a intermediação entre o corpo e o espírito, que é justamente o perispírito, ou o corpo fluídico, como Leon Denis vai dizer aqui nesse item 4. Então, o ser espiritual, passando pelos reinos anteriores, em determinado momento, na trajetória espiritual, individualiza-se. Então, o princípio inteligente converte-se em espírito propriamente, daí por diante, dotado de razão, tem as faculdades por desenvolver, imensas faculdades latentes por desenvolver, o que vai fazendo ao longo das várias encarnações, no processo reencarnatório,
em mundos distintos por séculos inumeráveis, até se alçar à condição de espírito puro. Item 5 do seu resumo. A vida terrestre é uma escola, um meio de educação e de aperfeiçoamento pelo trabalho, pelo estudo, pelo sofrimento. Não há nem felicidade, nem mal eternos, a não ser quando chegarmos um dia à condição de espíritos puros, em que estaremos num estado permanente de felicidade. Agora, no mundo, tudo é muito efêmero, porque tudo cumpre um papel educativo, a impermanência cumpre esse papel educativo, as vicissitudes, as oscilações naturais desse mundo cumprem esse papel educativo. A recompensa ou o castigo consistem na extensão ou no encurtamento de nossas faculdades, do nosso campo de percepção, resultante do bom ou mau uso que houvermos feito do nosso livre-arbítrio e das aspirações ou tendências que houvermos em nós desenvolvido. Então, aqui outros elementos importantíssimos dentro do corpo filosófico, digamos assim, da doutrina espírita, livre-arbítrio e as consequências do uso adequado ou não do livre-arbítrio. Aquele que usa adequadamente vai ganhando mais liberdade, vai ampliando as suas percepções, vai alcançando novos planos de compreensão. Aquele que usa inadequadamente vai ficando restrito ali, vai se amarrando, se escravizando a consequências dolorosas, expiatórias. No mundo espiritual tem as suas percepções limitadas, não consegue se alçar a planos mais elevados, justamente como consequência do uso inadequado. Então ele diz, livre e responsável, a alma traz em si a lei dos seus destinos. Prepara no presente as alegrias ou as dores do futuro, assim como a vida atual é a consequência dessa sementeira no pretérito. Então, como diria o Espírito de Verdade, quis Deus que fôssemos nós os artífices do nosso destino, da nossa imortalidade. E a doutrina espírita vem justamente nos esclarecer para que saibamos usar melhor a nossa liberdade dentro de um clima, de uma perspectiva de responsabilidade. Só aí alcançaremos liberdade de fato. E ele fala então que o espírito vai se engrandecendo, né, intelectual e moralmente à medida que vai efetuando aí a sua trajetória espiritual. Ponto 6. Uma estreita solidariedade em todos, ou une todos os espíritos, idênticos na sua origem e nos seus fins, diferentes somente na sua situação transitória. Então, nas leis divinas não poderiam existir privilégios, exceções. Os anjos não são seres criados à parte, são espíritos como nós, que partiram do mesmo ponto de partida e chegaram às culminâncias da evolução. O que o Cristo é, um dia nós seremos, porque todos somos iguais em termos de origem e destinação. Da mesma forma, os demônios não são seres eternamente votados ao mal, são espíritos momentaneamente nessa condição, que um dia também se alçarão à condição de espíritos puros. Então, iguais na origem e no destino, diferentes apenas na condição a que nos projetamos, a condição que alcançamos. Uns percorreram mais ou menos o caminho do progresso intelectual, outros mais ou menos o caminho do progresso moral, e por isso as diferenças entre nós. Mas todos com as mesmas potencialidades, com a mesma destinação. Então, isso é um outro ponto de esclarecimento absolutamente fundamental que a doutrina espírita vai nos trazer. Não existem privilégios na criação divina. Ele vai dizer mais adiante, né, nesse item 6 ainda. Gerados por Deus, seu Pai comum, todos os espíritos são irmãos e formam uma imensa família. Uma comunhão perpétua de constantes relações liga os mortos aos vivos. O que a mediunidade, então, vai atestar. Em todos os tempos, essa interação se deu, mas nos tempos do Consolador ela é mais universal, ela é mais ampla, mais expressiva. Agora, a solidariedade entre os dois planos é muito mais presente, muito mais viva do que poderíamos imaginar, porque pelas vias da inspiração, por meio do sono, estamos sempre em contato com os seres desencarnados. Item 7. Os espíritos classificam-se no espaço em virtude da densidade do seu corpo fluídico, correlativa ao seu grau de adiantamento e de depuração. Então, espíritos mais elevados, um corpo fluídico, um perispírito menos denso, mais sutil,
Portanto, espíritos que se elevam a planos, a esferas mais elevados. Por outro lado, espíritos ainda muito materializados, um corpo perispiritual ainda muito denso, o que faz com que fiquem aqui mais cativos aos planos mais próximos à crosta terrestre. Então, a condição moral dos espíritos define a condição perispiritual e, portanto, o maior ou menor grau de liberdade que terão em termos de locomoção ali no mundo espiritual. É a escala espírita que Kardec vai tão bem definir para nós, de maneira tão importante, em O Livro dos Espíritos, questões 100 em diante, até a questão 112, 113, se não me falha a memória. Então, sua situação é determinada por leis exatas, as leis morais, expressas na consciência. Essas leis exercem no domínio moral uma ação análoga às que as leis de atração e de gravidade executam na ordem material. É o que a gente acabou de descrever. Então, se o espírito desencarna em condições de muito apego à matéria, de muitos vícios, de muitas paixões, o seu próprio perispírito se manterá mais materializado, mais denso, e com isso ele não consegue se afastar muito das esferas mais próximas à crosta terrestre. Por outro lado, os espíritos desmaterializados, com um veículo mais sutil, conseguem se lançar nos espaços, a esferas e a planos mais sublimados. Então há uma analogia aí com a lei de gravidade ou com a lei de atração. Item seguinte, item 8. O bem é a lei suprema do universo e o alvo da elevação dos seres. O mal não tem vida própria, é apenas um efeito de contraste. É a sombra, poderíamos dizer, que surge na ausência da luz. Dando vazão ali à ignorância, à inconsciência, quando, na ausência da luz do discernimento ou da luz do bem, o espírito se mantém nesse estado. Então, é um efeito de contraste, o mal, quando a criatura se desvia da proposta do bem, que é aí o caminho reto, que é aquilo que o Cristo nos legou como o roteiro mais seguro para a nossa evolução. O mal é o estado de inferioridade, a situação transitória por onde passam todos os seres na sua missão para um estado melhor. Por isso, a doutrina espírita não vai acreditar, não vai apresentar a ideia de demônios no sentido tradicional. Os demônios nada mais são do que espíritos transitoriamente nessa condição de vinculação ao mal, de adesão ao mal. Mas, à medida que a luz do discernimento e também a luz do amor, que começa ali com o arrependimento pelos descaminhos, à medida que essas luzes forem se acendendo, então esse espírito há de reencontrar o caminho e reencetar a sua jornada em direção ao mesmo alvo supremo da criação. Então, todos os espíritos partindo do mesmo ponto, com caminhos aí os mais diversos, mas destinados à mesma meta no contexto da criação. Isso, inclusive, Kardec vai trabalhar ali no Livro dos Espíritos, eu acho que na questão 125, por exemplo, das questões 120 em diante, ele chega a perguntar em determinado momento, olha, aqueles espíritos que mergulharam assim no mal, que realmente fizeram muito mal, um dia eles chegarão à mesma condição dos espíritos puros? E os espíritos respondem que sim, apenas que para eles as eternidades serão mais longas, mas chegarão um dia a ser Cristos. Os espíritos que hoje, por exemplo, criam os maiores obstáculos ao progresso da humanidade terrestre, esses mesmos espíritos um dia serão Cristos, também coordenando o processo evolutivo aí de outras coletividades no universo sem fim. Para isso, as eternidades, o tempo, os milênios terão de fazer o seu trabalho. E, finalmente, o item 9. Como a educação da alma é o objetivo da vida, importa resumir os seus preceitos em palavras. Então, objetivo da vida, educar a alma dentro daquele conceito de educação que nós trabalhamos lá no capítulo sobre educação. Conceito tão mais amplo e tão mais vasto, que é extrair todo o potencial divino do ser, revelá-lo, fazer com que ele reflita a glória divina em tudo o que é e em tudo o que faz.
Essa é a educação no sentido mais amplo que podemos ter, que é justamente o aperfeiçoamento espiritual, levar o espírito ao grau de perfeição relativa que nos é dado alcançar enquanto criaturas, o ser perfeitos. Então, o que é essa educação da alma? Em palavras, em um parágrafo, segundo Leon Denis. Comprimir necessidades grosseiras, os apetites materiais. Então, reduzir, comprimir, disciplinar. Aumentar tudo quanto for intelectual e elevado. Lutar, combater, sofrer pelo bem dos homens e dos mundos. Iniciar seus semelhantes nos esplendores do verdadeiro e do belo. De novo, aqui aparecem as 3 palavrinhas, né? O bem, o belo e o verdadeiro. Amar a verdade, a benevolência. Tal é o segredo da felicidade no futuro. Tal é o dever. O dever que se descortina a consciência esclarecida pelo Espiritismo, pelo Evangelho, pela lei moral, é justamente esse, que está aqui resumido nessas palavras de Leon Denis e também nesse capítulo final de arremate da obra. As consequências morais, a transformação moral, que é o coroamento da doutrina dos Espíritos. Finalizamos assim, meus amigos, o corpo propriamente da obra, digamos assim, as suas partes, né, os capítulos, e ficamos então agora com a conclusão a ser efetuada no próximo episódio, arrematando o estudo dessa obra tão valiosa e tão rica, e também essa série que pudemos percorrer juntos, essa jornada que trilhamos juntos, esperando que ela seja realmente muito benéfica para todos vocês. Ficamos por aqui hoje então, agradecendo mais uma vez a presença de todos e esperando vocês para o episódio final, o arremate desse nosso estudo. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe sempre.